Olá pessoal, boa noite, que bom estar com vocês aqui através dessa live. Hoje a gente está transmitindo através do Instagram e também através do Facebook, através da minha fanpage. Então eu quero convidar você também a convidar os seus amigos. Eu quero propor a você a convidar os seus amigos para nos assistir, tanto pelo Instagram, Rev Antônio Fonseca, como pelo Facebook, Pastor Antônio Fonseca, tudo junto. E a gente vai ter hoje uma live diferente. Hoje a gente não vai falar diretamente sobre família, hoje a gente não vai falar diretamente sobre casamento. Casamento Vitaminado volta no próximo sábado. A gente fez uma reorganização da nossa programação, então de 15 em 15 dias a gente vai falar de casamento, né, com a presença da pastora Marília, a gente recebendo convidados, e de 15 em 15 dias a gente vai estar batendo um papo, falando sobre outros temas, falando sobre outras coisas. Eu quero agradecer aí a companhia do pessoal que está chegando, missionário Edenilson, Batista, Regina, Alexandre, Rita Oliveira, Sila Portela, irmão Portela também, Cleiton, Wagner, Pastor Rafael Neri, Nilson Barros, Rita Oliveira, enfim, o pessoal que está chegando tanto pelo Instagram como também pelo Facebook. Lembrando que pelo Facebook não é o meu Facebook pessoal, não. É a fanpage, Pastor Antônio Fonseca, tudo junto. Viu? Você coloca facebook.com/Pastor Antônio Fonseca, você também vai estar vendo a mesma live, só que de um outro ângulo, tá bom? A gente está transmitindo simultaneamente. Um abraço para a Ana, lá da IQPOC 3, Pastor Joselito, um abraço para a irmã Eunice, Pastor Rafael, um abraço para você, para sua esposa, para o Bispo Miguel, para a Bispa Niara, enfim, para essa família abençoada também, a família da graça. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre um texto bíblico, uma passagem que nos motiva, uma passagem bíblica que nos inspira, uma passagem bíblica que ao final de meditarmos nela, ao final da nossa meditação, com certeza a gente vai estar cheio de fé, esperança e vida. E essa passagem bíblica está no livro de Marcos, ou no Evangelho segundo a narrativa de Marcos, como você queira chamar, capítulo 5, a partir do versículo 25. Eu quero ler aqui para você me acompanhar. Você não precisa abrir a Bíblia aí aonde você está, tá bom? Mas quero te pedir, né? Assim que eu terminar a leitura, convida alguém, dispara aí uma mensagem para a tua lista de transmissão e convida um monte de gente para assistir essa live, porque a gente vai estar falando sobre fé, esperança e vida. Nessa live de hoje, vamos estar falando sobre a história de uma mulher que vai nos inspirar a buscarmos os nossos milagres, os nossos alvos, os nossos objetivos e, enfim, aquele que precisa de cura certamente também vai ser inspirado pela fé dessa mulher. Marcos, capítulo 5, versículo 25, diz o seguinte: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Versículo 28 diz assim: dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Versículo 29 diz, imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Deus, que a tua palavra que foi lida vá agora ao encontro de cada pessoa que está conectada conosco através do Facebook ou do Instagram, ou que vai ver depois essa ministração. Que a tua palavra nos abençoe como de costume, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto bíblico que fala sobre essa mulher enferma,
começa dizendo assim, ó, certa mulher. A Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia não diz se o nome dela é Ana, Joana, Maria, Hana, Radassa. A Bíblia não especifica o nome porque ela é uma mulher qualquer. Ela representa qualquer um de nós. Ela representa qualquer pessoa. A Bíblia diz certa mulher. O início da história dela começa dessa forma. Uma mulher que não tem nome, uma mulher que não tem uma história construída até então. Certa mulher, a Bíblia não diz se o nome dela era Marta, a Bíblia não diz se o nome dela era Isabel, a Bíblia não diz se o nome dela era Júlia, a Bíblia não diz o nome, mas a Bíblia começa no relato do Evangelho, segundo a narrativa de Marcos, dizendo certa mulher. Que mulher é essa? Qualquer uma, poderia ser qualquer uma, ou representa qualquer um de nós. E o que é que ela tinha? Ela tinha um problema extremo. Ela tinha um problema excepcional. Ela tinha um cálice de sofrimento terrível que ela vivenciava todos os dias. O problema dela, a Bíblia não diz necessariamente qual era a doença, mas a Bíblia diz qual era o sintoma. A Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia. Na realidade, a hemorragia aqui não é a doença, é um dos sintomas. A Bíblia não diz o que causava isso. Poderia ser um mioma uterino, poderia ser um câncer de colo de útero, poderia ser um câncer de endométrio, poderia ser uma coagulopatia, poderia ser alguma disfunção ovulatória. Tantos problemas podem ocasionar uma hemorragia, mas a questão aqui não é qual era a doença, a questão aqui é o que essa doença provocava, além de provocar sofrimento interior, além de provocar perdas financeiras, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Imagine você todo um patrimônio conquistado ao longo de uma vida sendo dissipado por causa de uma enfermidade. A Bíblia diz que essa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, ela padeceu muito. E a gente sabe como a doença é algo que consome, como a doença é algo que destrói, como a doença é algo que mina as forças de uma pessoa. A gente sabe que até nas coisas simples, como uma gripe, né? Geralmente quando a pessoa espirra pela primeira vez, tudo bem, mas quando a pessoa tem uma sucessão de espirros, ou às vezes passa todo o dia, né, sob os sintomas de uma gripe, a cabeça pesada, a coriza e tudo mais, a gente sabe que ao final do dia a pessoa já está irritada, a pessoa já está nervosa, a pessoa já está com os nervos à flor da pele, não vendo a hora de se livrar daquele mal. Imagine você, essa mulher por 12 anos perdia sangue. E não é uma perda de sangue provocada por uma menstruação, como uma mulher, né, no ciclo fértil tem todos os meses. A Bíblia não está falando aqui que ela tinha uma menstruação. A Bíblia não está falando de menstruação, a Bíblia está falando aqui de uma doença que ela tinha e que provocava uma hemorragia constante. E a gente sabe como a perda de sangue é algo perigoso. A gente sabe como a perda de sangue pode até levar à morte. A gente sabe quantas pessoas que não precisam necessariamente perder sangue, mas tem pessoas que simplesmente por estarem anêmicas, elas perdem a força, elas perdem a disposição, elas perdem a vontade de acordarem cedo, elas perdem a
as forças para trabalhar. E a Bíblia diz que essa mulher por 12 anos sangrou. Por 12 anos ela tinha hemorragia. Eu imagino que aqui, nesse momento, nesse período, nessa fase, essa mulher praticamente é uma caveira ambulante. E ela só estava viva aqui por um motivo: para que Deus fosse glorificado, para que a história dela se cruzasse com a história de Jesus. E eu quero dizer para você que não há nada mais glorioso, não há nada mais maravilhoso do que quando as nossas histórias se cruzam com a história de Jesus, quando nós nos encontramos com Ele. E é nesse contexto que a vida dessa mulher começa a mudar. Mas antes de eu falar desse encontro que marcou a vida dessa mulher, eu quero dar alguns outros detalhes, né, que eu comentei rapidinho logo na introdução da mensagem. A Bíblia diz que ela padeceu muito à mão de vários médicos. Logo no início eu fico imaginando que as pessoas disseram: olha, tem um médico muito bom aqui na cidade, eu conheço e recomendo que você vá. E aquela mulher foi cheia de esperança, porque ela estava indo no melhor especialista da cidade. E lá ela foi, ela teve a sua consulta, ela recebeu o diagnóstico e quem sabe ela recebeu uma medicação e ela tomou acreditando que aquilo ia resolver o seu problema, só que não resolveu. Aí acredito que um outro amigo, uma outra amiga, quem sabe a vizinha, um parente disse: olha, tem um outro médico que é melhor do que o que você foi, e com certeza ele tem uma nova técnica, ele tem uma formação melhor do que o anterior. Se você for lá, você vai ser alcançada pelo milagre, você vai ser abençoada, porque o médico é o cara. E aí essa mulher foi e a consulta, ela pagou a consulta e mais uma vez ela passa por um processo de análise, ela é diagnosticada, ela quem sabe recebe uma receita, ela compra remédios e nada acontece. Acredito eu que alguém chegou e disse: olha, numa cidade aqui próxima tem alguém que pode resolver o teu problema. É um médico novo que chegou na cidade, ele veio, né, lá dos grandes centros, ele tem condições melhores do que os profissionais que te atenderam. E aquela mulher cheia de expectativa de cura, ela vai lá mais uma vez e gasta dinheiro, e quem sabe dessa vez, né, quem sabe dessa vez agora ela tem que pagar ainda uma hospedagem, ela tem que pagar o transporte para até de deslocamento até a outra cidade. Lá ela é consultada, lá ela recebe um diagnóstico, lá ela toma um remédio e novamente aquela mulher não alcança a cura. A Bíblia diz que por 12 anos ela foi vivendo situações assim, porque o dinheiro dela foi gasto com médicos, foi gasto com tudo aquilo que poderia ser classificado como uma esperança de mudança, como uma esperança de saúde, mas ela não conseguia resultado. Eu fico imaginando que aí ela começou a partir para o lado espiritual, e alguém disse: olha, caiu aqui o conector do Instagram, mas vamos lá, estamos de novo aqui, todo mundo conectado. Eu fico imaginando que ela partiu agora para o lado espiritual, e alguém chegou e disse assim: ó, faz o seguinte, eu conheço alguém que sabe fazer um trabalho, eu conheço alguém muito bom ou muito boa na questão da feitiçaria, e se você fizer um trabalho forte, se você fizer um trabalho com essa pessoa, você vai ver que aquilo que os médicos não resolveram, essa pessoa vai resolver. E aquela mulher, então, ela vai na expectativa, na esperança de ser alcançada, e na realidade ela não alcança o seu objetivo, ela não consegue êxito no seu objetivo. Pelo contrário, diz a narrativa aqui do Evangelho de Marcos, que ela foi piorando, ela foi indo a pior. Eu quero dizer que muitos de nós, às vezes, não estamos sofrendo de uma hemorragia, não estamos perdendo literalmente sangue, mas estamos sofrendo de hemorragia em outras áreas da nossa vida.
Eu quero dar uma boa noite aqui para o nosso deputado Jefferson, vice-presidente da nossa igreja, que está aqui, entrou aqui na nossa live. Deus abençoe ele e toda a igreja lá de Sorocaba e de São Paulo. Deus continue abençoando o seu trabalho, pastor Jefferson, nosso querido deputado federal e vice-presidente da nossa igreja. Lembrando que na segunda-feira a nossa igreja vai estar numa super live, Vida para o Brasil, e é isso que essa mulher aqui estava buscando para a sua vida. Ela estava buscando uma vida, porque na realidade ela era uma caveira ambulante. Depois de 12 anos perdendo sangue, a única explicação que eu tenho para ela continuar viva era o projeto de Deus de fazer com que ela tivesse um encontro com Jesus e o nome de Jesus fosse glorificado pelo milagre que seria operado. E na narrativa do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que ela, ao invés de melhorar, ela foi piorando. E quantas vezes na nossa vida, né, situações, ao invés de melhorarem, vão piorando. Quem sabe nessa noite você fazendo uma introspecção, fazendo uma análise, você vai olhar e fazer um balanço e chegar à conclusão: pastor Antônio, ao invés de eu ter melhorado de 2019 para 2020, o balanço que eu chego é que eu piorei. Eu piorei no casamento, eu piorei na saúde, eu piorei na vida financeira, eu piorei até na vida espiritual. Quem sabe se você fizer um balanço da sua vida nos últimos 5 anos, ao invés de você encontrar um saldo positivo e dizer assim: olha, eu melhorei, você vai encontrar um saldo que essa mulher encontrou depois de 12 anos, gastando dinheiro, gastando expectativa, porque na realidade a esperança adiada, ela vai enfraquecendo, como diz a Bíblia Sagrada. Cada vez que você espera por algo e esse algo não chega, ao invés de você ficar mais forte, você vai ficando mais fraco. E a fraqueza agora não é física, a fraqueza agora é emocional, a fraqueza agora não é física, a fraqueza agora é espiritual. E essa mulher que nos primeiros dias da sua doença tinha certeza que se fosse no médico o problema seria resolvido, tinha certeza que se fosse no médico e tomasse uma medicação correta, a hemorragia iria embora, tinha certeza, quem sabe até mesmo indo num bom feiticeiro, ela conseguiria sanar o seu problema. Agora, 12 anos depois, ela não tem esperança mais alguma. Por quê? Porque ela já tinha gastado as suas expectativas e inclusive as suas finanças em todos os recursos ou em todas as expectativas que as pessoas haviam dito que ela poderia alcançar um resultado favorável, alcançar a sua cura e o seu milagre. Como eu disse no início, ela tinha uma hemorragia, ou seja, dela saía sangue. E quantas vezes, talvez de você, o que está saindo nesse momento de pandemia seja dinheiro, é prejuízo, é falta de oportunidade de estar trabalhando, de abrir a sua loja. Quem sabe você já recebeu o anúncio de que estará desempregado. Quem sabe você está vendo, né, o dinheiro que você juntou para usar numa viagem, ou quem sabe ter uma reserva para o seu futuro, você está vendo esse dinheiro agora ter que ser utilizado e você está percebendo assim, ó, está acabando, está indo embora, está se esvaindo. Quem sabe o que está se esvaindo de você seja até a alegria. Quantas pessoas estão entrando agora num novo ciclo? A ciência, né, a própria medicina reconhece que agora não é só o coronavírus, mas um novo problema está alcançando a população mundial, que é a depressão. Talvez você esteja passando por um problema de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Talvez você está passando agora por um problema de toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Talvez você está num nível de emocional tão grave que você está pensando até em tirar a sua vida, porque você está falando para você mesmo assim: olha, eu já perdi tudo, eu não tenho mais nada, não tem como minha vida mudar. Eu quero dizer para você que a história dessa mulher vai te
trazer de volta a esperança que você necessita e a fé que é ingrediente essencial para você alcançar o milagre de Deus na sua vida. Eu estou falando para você aqui pelo meu Instagram e também para você que está me vendo aqui pelo Facebook. A Bíblia diz o seguinte, que essa mulher, que não tem nome, certa mulher, podia ser qualquer uma, representa qualquer um de nós, ela, por 12 anos, ela viu não somente o seu sangue, mas a sua esperança indo embora. Ela foi em vários lugares, em vários profissionais. Não estou falando aqui mal dos médicos, pelo contrário, eles são bênçãos de Deus, são ferramentas de Deus para nos abençoar, mas a gente sabe que existem situações em que os médicos chegam à conclusão de que eles chegaram ao limite, e é quando eles chegam ao limite é que começa um milagre, é quando os recursos humanos se esgotam, é o momento em que Deus verdadeiramente é lembrado e é requisitado, e é aí que Deus começa a agir. Nós não temos nada contra os médicos, somos uma igreja missionária. Na estrutura da nossa doutrina está lá Jesus Cristo como aquele que cura, mas sabemos que Jesus pode curar através de uma oração, de uma imposição de mãos. Sabemos que Jesus pode curar através de uma campanha, mas sabemos que Jesus também pode curar usando um médico, usando uma medicação correta para trazer a sua saúde. Mas no caso dessa mulher aqui, nada do que ela estava buscando estava resolvendo. Mas tem um detalhe no versículo 27 que eu quero falar para você aqui do Face e quero lembrar para você aqui que está no Instagram. A Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, olha como as coisas começam a mudar quando alguém começa a falar de Jesus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está me vendo ou vai me ver depois nessa live que vai ficar registrada, fale de Jesus para alguém, porque quando você abre a sua boca e fala de Jesus para alguém, você vai transmitir para alguém as boas notícias que o mundo tanto clama. Evangelho vem lá do grego, a palavra evangelho vem do grego, que significa boas novas, boas notícias. A gente vive num mundo onde os jornais, tanto faz serem eles de papel, virtuais ou telejornais, eles, na grande maioria, 95%, ou talvez até mais, da pauta, das notícias, só trazem informações ruins, só trazem o medo, só trazem o desespero. Se você ligar num telejornal, dificilmente você vai ouvir ou ver uma notícia boa. Se você lê um jornal, dificilmente você vai conseguir encontrar uma notícia que vai trazer esperança para a sua vida, muito pelo contrário. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, deixou para nós o Evangelho, e o Evangelho significa boa notícia. Por isso que o apóstolo Paulo diz algo glorioso, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus. Então, nesse período onde só há más notícias circulando pela mídia, eu quero trazer para você, a consciência de como é importante você falar para alguém de que Jesus está vivo, de que Jesus ressuscitou. Inclusive, era essa a base do ministério apostólico, a pregação de Jesus ressuscitado, a pregação de que Jesus não estava morto pela crucificação, nem sepultado lá no túmulo aonde ele foi colocado, mas ele ressuscitou. E é esse Jesus, é por isso que o lema da Igreja do Evangelho Quadrangular traz essa ideia, esse conceito que está lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em outras palavras, Jesus, primeiro, está vivo, e segundo, ele não mudou. Então, se tem uma coisa que dá bases, que dá segurança a um relacionamento, é o quê? É saber que existe estabilidade na questão da opinião, do ponto de vista, das decisões.
É saber que aquilo que Jesus falou ontem, amanhã ele não vai mudar. A gente vê algo muito vivo hoje no nosso país chamado insegurança jurídica, porque o que uma hora é crime, outra hora não é. O que uma hora pode ser feito, outra hora já não pode. Então isso traz uma coisa chamada insegurança jurídica, isso traz uma repercussão econômica, traz uma repercussão política, traz uma repercussão até no mundo jurídico. Por que insegurança jurídica? Porque as opiniões mudam muito. Às vezes, o mesmo juiz define uma coisa para um e define uma sentença contrária para outro. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você for lá no livro de Malaquias, você vai ver Deus dizendo o seguinte, eu não mudo. Então significa dizer que a gente pode ter segurança para entrar nessa relação com Deus. A gente pode ter segurança para entrar nessa relação com Jesus. Significa que você pode confiar nele, confiar numa aliança que você, porventura, deseja fazer com ele. Você pode confiar num pacto que você venha a propor. Eu quero fazer um pacto com Deus, eu quero ter um casamento, uma aliança com Deus. Você pode confiar e saber que Deus amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, ou daqui a 10 anos, ele não vai mudar de opinião, ele vai continuar de braços abertos, disposto a se relacionar com você. E essa mulher, ela ouve falar de Jesus, a Bíblia não diz quem falou para ela. Talvez o cego chegou e disse, mulher, eu fui curado de uma cegueira. Talvez um leproso chegou e disse, olha, Jesus me curou de uma lepra, a minha mão estava toda apodrecendo, mas agora a minha pele é mais nova do que uma pele de uma criança. Talvez o paralítico do tanque de Betesda chegou para aquela mulher e disse, olha, mulher, se Jesus me curou lá no tanque de Betesda, sem eu precisar me jogar nas águas, porque eu me encontrei com a água viva que era ele pode te curar. Talvez ninguém nem chegou perto dela, porque a hemorragia a colocava numa condição de impura, colocava ela numa condição de alguém que não poderia se relacionar. Hoje a gente pode ter uma consciência maior do sofrimento dessa mulher pela própria pandemia do coronavírus. Qualquer pessoa hoje que pega o Covid-19 tem como recomendação médica o afastamento, o isolamento para não transmitir a doença para outras pessoas. É recomendado, mesmo aqueles que estão trabalhando, saindo de casa, o distanciamento social pelo menos de 2 metros. Uma mulher numa condição dessa, naquela época, era tida como impura, ela não podia se relacionar. Então, além da doença física que consumia o corpo dela, ela tinha uma doença na alma. Ela não podia ter um relacionamento sentimental, ela não podia chegar perto das pessoas, as pessoas também não queriam chegar perto dela, porque as pessoas só querem chegar perto de quem está por cima. Na maioria das vezes as pessoas só querem chegar perto de quem é bonito ou de quem é bonita. Na maioria das vezes as pessoas só querem chegar perto de quem tem dinheiro. Você pode ver isso, que quando a pessoa está com dinheiro, na maioria das vezes ele tem muitos amigos, entre aspas, mas quando ele perde o dinheiro, perde o carro, perde a capacidade de pagar aquela rodada de bebida no bar, Estou falando aqui para aqueles que são do mundo, os amigos evaporam, vão embora. Por quê? Porque agora ele não pode mais patrocinar. Então, essa mulher, ela além de ter a doença no seu corpo físico, ela tinha a doença da alma. A gente sabe como as pessoas estão adoecendo na alma, porque não podem se encontrar umas com as outras. Os avós, avô, avó, não pode ver o seu netinho, muitos são impedidos de terem um encontro com eles para evitar ser um vetor, ser alguém que possa contaminar os seus avós. Muitas pessoas
têm sido afastados do relacionamento com o familiar por causa, né, do cuidado para evitar a contaminação. Essa mulher vivia essa condição. Talvez se eu pregasse essa mensagem, trouxesse essa reflexão há 4 meses atrás, você não compreendesse como o drama dessa mulher era tão grande. Talvez ela nem ouviu pessoalmente, talvez ela morasse numa casa na beira da estrada e ela via a movimentação, ouvia a movimentação das pessoas dizendo, voltando de algum lugar onde Jesus estava, dizendo, eu fui curado disso. A outra pessoa dizia, eu fui curada daquilo. Você viu o que aconteceu com o cego? E o filho da viúva de Naim que ressuscitou. De uma forma ou de outra, a palavra chegou aos ouvidos daquela mulher. E a Bíblia diz lá no livro de Romanos o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, preste atenção no que eu vou lhe dizer, ó. A fé vem através do ouvir a palavra de Deus, a fé também vai embora pela falta da audição da palavra de Deus. Por isso que é importante você estar no templo. Se aonde você está, né, os decretos governamentais permite você ir à igreja, não fique em casa, não fique sobrevivendo só de live, porque da mesma maneira que você não sobrevive de comida virtual, você não vai ficar sobrevivendo de alimento espiritual só de live. A gente sabe que é uma solução para os pastores que estão impedidos pela questão governamental, né, de abrirem as suas igrejas. A live é uma única esperança dos pastores se contactarem com seus membros. Mas eu quero dizer para você, se você tiver chance, vá na igreja. Porque você, na hora que sente a fome, né, você vai no mercado, você não se conforma em ver a imagem de uma maçã, de uma pera, de um frango assado na rede social. Você quer o alimento literal na sua mão para você poder pegar e degustar. Da mesma maneira, né, vá ao templo, porque a Bíblia diz algo glorioso. A Bíblia diz que o templo é a casa de Deus. Um dia Jesus entrou no lugar diferente de todos os outros que ele entrou. Ele entrou na sinagoga, ele entrou na casa de fariseus, ele entrou na casa de Lázaro, Marta e Maria, mas quando ele entrou no templo e viu a bagunça que estava, ele não tirou a importância do templo, porque ali tinha vendedores, ali tinha pessoas descomprometidas. Pelo contrário, ele repreendeu essas pessoas e ele disse o seguinte, né, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então o templo é a casa de Deus. Ainda que Deus esteja na sua casa, é claro que Deus está na sua casa, Deus também está na minha casa, mas é um fato, Deus se manifesta de forma diferente, dependendo do lugar e dependendo da postura que nós temos. A Bíblia mostra que um dia Isaías, ele entra no templo decidido a abandonar tudo. Quem sabe, se fosse nos dias de hoje, eu visualizo o Isaías levando lá a carteirinha de membro e dizendo, hoje é o meu último dia, eu vou entregar esse cartão de membro para o pastor, e eu não quero saber mais de ser crente, eu não quero saber mais de ser evangélico, eu não quero saber mais de ser cristão. Eu estou contextualizando a história do profeta Isaías para os dias de hoje. Ele entra quando acontece o quê? No ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias era alguém bem próximo de Isaías, e quando este homem morre, o rei Uzias, Isaías, quem sabe, sente o seu apoio, a sua segurança indo embora, e ele entra no templo desanimado, sem esperança. Quem sabe como você que está aí me vendo, está se sentindo. Mas a Bíblia diz que nessa ida é quando Deus surpreende Isaías. Eu quero dizer para você, que é numa dessas idas ao templo, seja lá o templo que você congrega, a igreja que você congrega,
Deus vai lhe surpreender. E Isaías, que já tinha ido várias vezes ao templo, nesse dia, ele viu o que ninguém estava vendo. Ele tem uma visão que ninguém estava vendo. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E isso representa o seguinte: Deus no controle. Deus no controle de tudo. Deus no controle da situação. Deus no controle da sua vida, Deus no controle da sua família, Deus no controle desse país, Deus no controle daqueles que se permitem serem controlados, guiados pelo seu Espírito. E ali a visão vai ganhando dimensão, porque a experiência com Deus é assim. A vida com Deus vai ganhando dimensão, a vida com Deus vai ganhando níveis. A vida com Deus é como um game, um videogame que vai ganhando níveis, vai avançando. E aí ele vai tendo outras visões, mas eu não quero aqui falar, me deter sobre Isaías. Eu só quero dizer para você como o templo é importante. É tão importante que a Bíblia encerra o livro de Lucas no último versículo, depois que Jesus sobe aos céus. A Bíblia diz lá em Lucas 24:53 que os discípulos, os seguidores de Jesus, estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então esse versículo aqui é já para tirar essa teoria desse pessoal que fica dizendo, defendendo um relacionamento com Deus no isolacionismo. A Bíblia diz que aquele que se isola se insurge contra a própria sabedoria. Você pode ver, que a Bíblia mostra que foi quando Pedro estava sozinho, sem os outros discípulos, foi quando ele se sentiu fraco, e muito mais ainda sem a presença de Jesus ali ao lado dele, e ele vendo o sofrimento de Jesus, o momento que Jesus estava padecendo, foi quando Pedro nega a Cristo. Então, nunca queira viver a fé cristã no isolacionismo. Igrejas têm problemas? Claro que tem. Quem mais sabe que igrejas têm problemas são os pastores. Igreja é um hospital. Assim como o hospital cuida do ferido, cuida daquele que foi baleado, cuida daquele que foi esfaqueado, cuida do corpo físico, a igreja cuida da alma e do espírito. Nem todos se recuperam no mesmo tempo, alguns morrem na fé, mas não é por isso que a igreja, que o templo, vai perder o seu valor. Então, se a fé vem pelo ouvir, preste atenção nisso, se a fé vem quando você ouve a palavra, a fé vai embora quando você deixa de ouvir a palavra de Deus. É por isso que tem gente ficando fraca. Eu tenho tido uma preocupação, graças a Deus, não com a nossa igreja. Nós temos ensinado e cremos que os anos de ensino não foram à toa, mas de uma forma geral, eu tenho dito, olha, quando acabar essa pandemia, o mundo vai estar contando os mortos, assim como já tem alguns telejornais que fazem isso diariamente, e às vezes parece até que celebra quando os números são maiores, mas a igreja também vai estar contando os mortos espirituais, aquelas pessoas que pararam de ir e chegaram a uma infeliz constatação de que perderam a fé, perderam o hábito, perderam o costume, perderam a vontade, e aí para recomeçar é muito mais difícil. Então eu quero dizer para você que essa mulher ouviu falar de Jesus, eu não sei como, talvez ela nem levantava mais da cama, 12 anos sangrando, mas aí quem sabe as pessoas passando pela rua, as multidões voltando para casa, contando o que Jesus tinha feito naquele dia, a palavra entra nos ouvidos daquela mulher e ela consegue obter a força que o seu corpo não conseguia mais extrair, do seu próprio organismo, porque lhe faltava vitaminas, lhe faltava vida, porque o seu sangue estava indo embora por 12 anos. E ela então, ela propõe um ato, ela propõe uma campanha. Não foi uma campanha aqui que o pastor da igreja imaginou, não foi uma campanha que alguém disse, ela mesma fez a sua campanha. Ela disse assim, eu vou fazer a campanha. Que campanha vai ser essa?
a campanha do lenço ungido, a campanha das 13 batidas na porta da graça, a campanha do tapete de fogo, não. A campanha dessa mulher foi o toque no manto. Eu posso chamar assim, eu posso nomear essa campanha. Foi o toque nas vestes de Jesus. Foi essa campanha que ela fez. Ela disse, olha, se eu tão somente, ou seja, para mim basta tocar nas vestes de Jesus, na orla, na beirada, eu vou ser sarada. Ela nem cogita assim, ó, se eu falar com ele, se ele olhar para mim, se eu tiver oportunidade de contar o que eu estou vivendo. Não, ela diz, ó, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. E aí aquela mulher se levanta. Eu fico imaginando como deve ter sido a trajetória dessa mulher, do local onde ela estava até onde Jesus a encontrou. Aquela mulher, quem sabe, titubeava, cambaleava, é a palavra mais adequada, pela rua. Quem sabe ela tinha vertigem, quem sabe ela via o mundo girar, quem sabe ela tinha sensações de desmaio, momentos de pânico, porque há anos ela não saía, há anos sequer ela conseguia se levantar. Ela se levantou agora por causa da palavra, ela se levantou agora por causa da palavra que chegou aos seus ouvidos, e aí a fé começou a ser produzida. E eu fico imaginando aquela mulher andando pelas ruas, segurando, ninguém querendo tocar nela, porque ela estava impura. Todo mundo sabia que ela era a mulher do fluxo de sangue. E aí eu imagino aquela multidão. Geralmente você vê multidões quando famosos, quando artistas, quando cantores de renome estão pelas ruas, você vê multidões nos shows. Eu fico imaginando, era assim as multidões cercando Jesus, porque ele era a esperança de todos. Era nele que as pessoas encontravam as suas provisões, as suas necessidades supridas. Vamos lembrar o seguinte, que nessa época, esse povo estava debaixo da opressão do Império Romano, e ela então sai rompendo a multidão. Acredito eu que ela, pela sua fragilidade física, por ser mulher e ainda mais por estar doente há 12 anos, por ser agora uma morta andante, como diz a expressão em inglês, né? Walk dead, né? Ou seja, uma morta andante. Aquela mulher, ela vai se rastejando, ela vai engatinhando e passando por entre as pernas das pessoas. Acredito eu que em volta de Jesus tinha um grupo de discípulos fazendo um esquema de guarda-costas, né? Tentando proteger o mestre, tentando dar um espaço para o mestre ter um fôlego para poder falar com a multidão. E eu sei que de uma forma sobrenatural ela consegue encostar a mão nas vestes de Jesus. E na hora que ela consegue esse contato, a Bíblia diz que virtude saiu de Jesus. E virtude essa entrou no corpo daquela mulher. E ela sentiu imediatamente a cura do flagelo. Eu gosto dessa narrativa de Marcos porque ele usa a palavra flagelo. Flagelo, essa palavra flagelo, ela vem do latim flagellum, que significa chicote. Tem a mesma coisa, a mesma relação com o chicote romano, que açoitava, que torturava, que machucava, que fazia sangrar. Era isso que essa mulher vivia todos os dias, as dores no seu corpo. Por isso que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na hora que o poder sai de Jesus, a virtude sai de Jesus e entra no corpo daquela mulher, pronto. Ela consegue viver a experiência que ela buscou por 12 anos em todas as outras coisas e não teve êxito. Jesus para tudo
Todo mundo então para, porque Jesus que estava no comando da cena, todo mundo então para na expectativa, o que é que ele vai dizer, o que ele vai falar. E talvez ninguém percebeu que por baixo ali, alguém tinha encostado em Jesus, e Jesus fala, quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos, com a sua visão ainda limitada, responde para Jesus, Jesus, o senhor vê que a multidão te aperta e pergunta quem te tocou? Claro, está todo mundo te tocando, mas Jesus está falando de um outro tipo de toque, Jesus está falando de um outro tipo de contato, é aquela experiência que pode vir todo mundo para a igreja, o templo pode estar lotado de milhares de pessoas, mas um vem com propósito, um vem com fé, um vem saindo de casa dizendo é hoje, não é amanhã. Um sai de casa dizendo meu milagre, Deus agendou para hoje. Enfim, a igreja toda pode estar reunida, mas alguém consegue ter um contato, uma conexão, vou usar uma palavra de momento, palavra de internet, desse mundo virtual, ela consegue ter uma conexão que ninguém consegue com Jesus. E aí o que é que acontece? Jesus diz, alguém tocou em mim, mas tocou de uma forma diferente, Pedro. Alguém tocou em mim, mas me tocou de uma forma diferente, Tiago. Alguém tocou em mim, mas tocou de uma forma diferente, João. Tocou, né, mas de uma maneira que extraiu de mim virtude. Tocou não porque encostou em mim, tocou porque veio para extrair o seu milagre. E aí os discípulos, é claro, tomam uma aula de teologia aqui, fantástica com Jesus, a diferença de encostar e a diferença de estabelecer uma conexão com Deus. E claro que Jesus sabia quem era, claro que Jesus, sendo onisciente, sabia de todas as coisas, inclusive aquilo que eles pensavam, quanto mais quem tinha tocado nele. Mas Jesus propõe uma pergunta, quem me tocou? E aquela mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, se aproxima de Jesus. Eu posso ver a cena. Agora a palidez, a anemia, a falta de cor, a falta de força desaparece. Agora ela treme, não pela doença, mas pela a sensação inexplicável de se aproximar de Deus. E ela então se dobra, se prostra diante de Deus. Olha como a experiência com o Cristo, ela deve ir ganhando dimensões na nossa vida. Ela chega no versículo 5 como certa mulher, como alguém, mas agora ela se prostra. Ela se prostra, prostrar significa um gesto de adoração. Você que está me vendo deve se lembrar que um dia o diabo ofereceu a Jesus, né? Tem uma expressão muito popular, mas eu vou usar outra, né? Ofereceu fortuna a Jesus para que Jesus tão somente se prostrasse e o adorasse. E essa mulher aqui, quando ela se prostra, ela está representando a adoração que estava emanando da sua vida, reconhecendo a divindade em Jesus. E ela chega e declara toda a verdade para ele. E eu quero dizer para você, declare toda a verdade para Deus, para Jesus. Não precisa esconder. O salmista diz, né, que Deus conhece o nosso íntimo, né? Deus, a palavra nem chegou à nossa língua, Deus já a conhece toda. Então fala a verdade, fala para Deus o que você está sentindo, fala para Deus o que te entristece, fala para Deus, né, qual é a tua amargura. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu oro? Eu vou te dar um curso de oração aqui em 30 segundos. Converse com Deus. Fale com Deus Pai em nome de Jesus, conversando com Ele como você conversaria comigo, ou com seu amigo, ou com sua amiga, ou com seu pai, ou com sua mãe, e pronto. Isso é oração. Se criou no meio religioso mecanismos que podem ser bonitos, podem ter palavras, pode ter expressões, pode até impressionar, mas a Bíblia diz que ninguém é ninguém, envolve todo mundo, ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, ele entra aí e faz
essa decodificação, eu poderia usar essa expressão. Ele pega as nossas palavras, ele pega o nosso sentimento, ele pega a nossa fé, ele prepara tudo e apresenta para Deus. Então, quando você orar ao Pai, em nome de Jesus, não é em nome do pastor Antônio, não é em nome do bispo tal, não é em nome do pastor famoso, não é em nome de Maria, não é em nome do Pedro, não é em nome do Tiago, não é em nome de João, embora essas pessoas tenham feito grandes obras através de Jesus, é claro, né? Mas em nome de Jesus, a Bíblia diz que você estabelece uma conexão direta com Deus, e aí é só você falar. Primeiro, Epístola de Pedro, ele diz: lança sobre Deus toda a tua ansiedade. Pessoas pagam centenas, e a depender do nível do profissional, né, da experiência, da fama, às vezes até milhares de reais, para deitar num divã e falar o que está sentindo. E às vezes o profissional nem fala nada, só faz ouvir, e a pessoa dali sai dali melhor. E sai dali melhor por causa de quê? Porque a pessoa falou. Imagine você falando com Deus. Além de sair melhor porque você falou, vai sair melhor ainda porque Ele vai te responder. Então veja só, a Bíblia fala que é para a gente confessar as nossas culpas uns aos outros, para que a gente seja sarado. Infelizmente hoje a gente não pode fazer isso, porque se você falar alguma coisa para um irmão, para um amigo, para um colega, amanhã ou depois ele vai pegar e vai usar isso, e vai querer usar isso como chantagem, né? Vai querer jogar o teu pecado na tua cara. Infelizmente, esse conselho bíblico, você tem que pensar muito antes de colocar em prática, porque ele era para ser aplicado, mas infelizmente nem todas as pessoas têm maturidade para ouvir. As pessoas depois vão querer pegar, né, e te chantagear, apontar o dedo e dizer: você é pecador, você é isso, você é aquilo. Vai querer botar, sem saber da sua vida, já te difamam, né? Já falam mal de você. Tem pessoas que são fofoqueiras por profissão, são difamadores de nascença, não que Deus os fez assim, mas a partir do momento que começa a falar, já vai aprendendo, às vezes até pela convivência. Então, mas a Bíblia diz: confessais as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Imagine, quando eu falo da minha culpa, do meu erro para um irmão, eu posso ser curado. Imagina quando eu falar isso com Deus. Então eu quero dizer para você o seguinte, fala com Deus. E é isso que essa mulher chega, ela se prostra diante de Jesus e fala toda a verdade para ele. E aí, versículo 34. No 25 é certa mulher, mas no versículo 34, o Evangelho de Marcos tem que dizer que Jesus chegou para ela e disse: filha. Olha que coisa gloriosa. Você que conhece a Bíblia, eu estou falando aqui, acredito, a grande maioria é cristão. E quem não é, que você entenda, não é eu que estou dizendo. Eu estou falando com base na nossa fé e no livro que dá embasamento à nossa fé, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, que olha só, mas a todos os que o receberam, ou seja, receberam a Jesus, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, antes de aceitar Jesus, eu e você somos apenas criatura, somos apenas seres feitos por Deus. Mas quando nós recebemos Jesus, aceitamos o sacrifício de Jesus na nossa vida, nós temos um upgrade, nós vivemos uma experiência na nossa vida. E aí o que acontece? A gente se torna filho de Deus. E como filho de Deus, a gente se torna co-herdeiro com Cristo. A gente recebe, as bênçãos que somente os filhos têm direito. Aí aquela mulher chega no versículo 25 como certa mulher, mas no versículo 34, Jesus já a chama de filha. E aí ele diz o seguinte: a tua fé te salvou. Pastor, fala um pouquinho de fé para mim, para eu entender. Irmão,
Deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Fé não é pensamento positivo, não. Tem gente que pensa que fé é pensamento positivo. Tem gente que até se esforça, faz para tentar estabelecer uma conexão com o mundo transcendental, sei lá o quê. A fé está lá no livro de Hebreus, ó. Fé, capítulo 11, versículo 1. É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o versículo 6 clareia o nosso entendimento. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em outras palavras, fé tem dois pilares. É você crer que Deus existe e você crer que Deus tem bênçãos para você. Galardoador é quem dá galardão. Galardão é prêmio, é premiação. Eu poderia trocar essa palavra por bênçãos, por presente, por aquilo que você necessita. Então olha só, presta atenção no que eu estou te dizendo. Fé é isso, é você acreditar na palavra de Deus, mesmo quando essa palavra de Deus vem de encontro com a tua razão. A razão daquela mulher dizia que ela estava doente. A razão daquela mulher, quem sabe, dizia: olha, você já procurou os melhores médicos da região e até de outros países vizinhos, circunvizinhos. A razão daquela mulher talvez dizia: você já gastou tudo que tinha. A razão daquela mulher dizia: você não vai conseguir chegar viva onde Jesus está, quanto mais chegar e encostar nele, tocar nele. A razão daquela mulher dizia: olha, o teu capítulo final está chegando, é a morte. Quem sabe o diabo dizia: ó, Deus não te ama. Quanto sofrimento. Você tem, a sua vida é um flagelo, como diz aqui o relato de Marcos, né? Ela foi curada do flagelo, que traz a ideia no latim, perdão, representa o chicote romano que flagelava as pessoas, que torturava as pessoas, que açoitava as pessoas. Talvez o diabo dizia: ó, Deus não ama você não. Por que você não se mata logo, que nem a mulher de Jó falou para ele? Por que você não tira a sua vida? Talvez, né, as notícias que ela ouvia, né, os burburios que ela ouvia passando pela janela da sua casa, dizia, né, essa mulher ainda vive, mas há tanto tempo que eu não vejo ela. E aí alguém dizia: não, ela ainda está viva. É um milagre, ela está viva. Então, quem sabe ela ouviu a voz da razão, a voz do diabo, a voz, né, até de alguns amigos da onça, dizendo para ela: olha, é melhor você dar um fim a esse sofrimento. Mas a fé é quando você decide ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus diz: olha, Deus te ama. Seja lá quem você for, seja lá qual for o seu problema, Deus te ama poderosamente, e assim como mudou a vida dessa mulher, pode mudar a sua vida. E Jesus diz assim: ó, vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela chega doente e sai adorando, levando a salvação, levando a paz e levando a cura. Tem 1 minuto e 30 segundos para o Instagram desconectar essa live. Eu quero orar por você. Deus poderoso, eu peço agora a tua bênção sobre essa pessoa que está nos vendo, ou através do Instagram, ou através do Facebook. Que o Senhor possa, ó Deus, de uma forma poderosa, alcançar essas pessoas. Seja lá qual for a hemorragia que ela esteja vivendo, que o Senhor agora estanque. Talvez ela está tendo uma perda, ó Deus, de alegria, um fluxo de perda, ó Deus, de felicidade, de dinheiro, de saúde, de paz, de alegria no casamento, de vida espiritual. Mas agora, Jesus, da mesma maneira que o Senhor estancou a hemorragia dessa mulher, registrada a sua história aqui no capítulo 5 de Marcos, que o Senhor estanque com toda a perda e que a partir de agora essa pessoa reconheça
e tenha um encontro poderoso contigo, assim como essa mulher um dia vivenciou, no nome de Jesus. Amém. Amém? Quero agradecer sua companhia. Daqui a 10 segundos está desconectando o Instagram, tem um tempo, né? Obrigado você que esteve conosco no Instagram e você também que está aí pelo Facebook. Muito